Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja presente na tua vida. Esta é mais uma devocional de esperança e vida. Hoje vamos falar sobre o tema Em Deus faremos proezas. Convido para você para ler junto comigo o Salmo de número 108, apenas o versículo 13, o último versículo deste salmo, que diz assim: Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Esta é a mensagem que está contida dentro do Salmo 108. A palavra de Deus, ela nos diz que estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim escreveu o apóstolo Paulo lá em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 6. O Senhor há de completar esta obra. O Senhor há de concretizar o feito que Ele iniciou nas nossas vidas até o dia de Cristo, ou seja, até a segunda vinda de Jesus, até a volta de Jesus. Tudo será concretizado pelo nosso Deus, porque Deus, Ele tem prazer em caminhar conosco, Ele tem prazer em receber-nos como seu povo, como seus filhos, e Ele tem prazer em nos abençoar e cuidar das nossas vidas. Portanto, Deus, Ele sempre faz o melhor para as nossas vidas. Os nossos projetos, os nossos sonhos, têm que ser todos eles submetidos a Deus. Nada podemos fazer sem que Deus primeiramente aprove os nossos projetos ou os nossos sonhos que temos. Nós temos que primeiro submeter à vontade de Deus, pedir a direção do Senhor, que Ele vai nos responder através da sua palavra, através do Espírito Santo que vai trazer aos nossos corações a confirmação daquilo que desejamos. Quando nós olhamos quantos projetos que as pessoas possuem, quantos sonhos, a semelhança do povo de Israel, quando eles estavam à margem do Jordão, muitas vezes eles pensavam e vislumbravam já a entrada na terra prometida, na terra que Deus havia prometido. Eles estavam indo do outro lado do Rio Jordão, mas eles tinham que atravessar esse rio. Mas, portanto, é preciso uma coisa nas nossas vidas, assim como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel precisava molhar os pés, que o Senhor tinha dito a Josué que eles deveriam atravessar o rio Jordão, que ordenou então assim primeiramente que os sacerdotes, carregando a arca da aliança do Senhor, que eles primeiro entrassem no rio, molhando os seus pés, e que Deus faria o milagre, Deus iria fazer o povo passar do outro lado em terra seca. E foi o que aconteceu. Mas era necessário uma atitude, era necessário uma esperança, era necessário ter fé no Senhor, de que aquilo realmente aconteceria. Então Josué teve fé em ordenar que os sacerdotes fizessem aquele ato, entrasse, e teve fé em ordenar que todo o povo atravessasse aquele local, aquele vale aberto no meio do rio, em terra seca. Josué teve esperança, teve fé em Deus, acreditou no Senhor para ordenar o seu povo para atravessar aquele lugar. É necessário, então, dar o primeiro passo. É necessário dar as primeiras caminhadas da nossa vida em fé, crendo no Senhor, nunca depositando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas ou em coisas ou em fatos, mas é confiando no Senhor nosso Deus. Ele vai fazer grandes coisas, maravilhas vão acontecer na vida daquele que crê, que confia no Senhor. E assim, no exato momento em que isto acontecer, o Senhor mesmo é quem vai abrir o caminho para nós em meio às águas. O Senhor mesmo é quem vai abrir o caminho para que nós possamos atravessar todas as coisas que estiverem à nossa frente e em segurança, para alcançar a vitória, alcançar as bênçãos que o Senhor tem para nós. E algumas coisas que eu quero destacar aqui, que nós precisamos, como povo de Deus, precisamos ter na nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos é estarmos unidos. Deve haver união que começa dentro dos lares,
nas famílias, é necessária unidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, entre os irmãos, com os avós, os tios. É necessário termos unidade e depois essa unidade estendendo para os nossos locais de convivência, para nossas igrejas, para o meio do trabalho onde estamos, para a nossa vizinhança, para com todas as pessoas que precisamos buscar então ter a unidade para que Deus nos abençoe tendo assim a unidade. E outra coisa muito importante que precisamos ter é oração. Sem a oração, não há outra coisa que possa acontecer. Precisamos orar, precisamos falar com Deus, precisamos expor a Deus as nossas necessidades, aquilo que precisamos. Muitas vezes nós vamos falar para Deus daquilo que às vezes está dentro do nosso coração e às vezes nós escondemos. Nós pensamos que estamos escondendo de Deus, mas não estamos. Deus, Ele sabe tudo quanto está em nosso coração. Ele perscruta o nosso coração. Basta você ler o Salmo de número 139 e você vai ver o que Deus faz. O salmista ali explica direitinho todas essas coisas. Portanto, nós temos que ter um momento de oração a Deus, falar com Deus. Outra coisa muito importante nesta caminhada, para que Deus faça proezas nas nossas vidas, é a necessidade de sermos generosos. Generosidade deve haver na nossa vida. Nós temos que ser generosos com a obra de Deus, temos que ser generosos com aqueles que necessitam, temos que ser generosos com aqueles que padecem, aqueles que sofrem, devemos ser generosos também. E outra coisa importantíssima que tem, muito importante, é que nós precisamos crer no poder do nosso Deus. Nós precisamos passar a crer mais no poder do nosso Deus. Quando nós pedimos algo ao Senhor, temos que acreditar que Ele é capaz, que Ele pode, que Ele vai fazer, que Ele pode realizar e tirar todos os obstáculos que estão diante de nós. Mas também, o último que eu quero deixar para nós aqui é empregar grande esforço da nossa parte para fazer a vontade de Deus. Fazendo isto, nós teremos uma vida proveitosa e vamos alcançar as bênçãos de Deus. E o Senhor, em Deus, nós faremos proezas. Proezas, o que é isso? É nós alcançarmos os objetivos, crendo e confiando no Senhor nosso Deus. Lembre-se que quando Moisés mandou que os 12 espias fossem conhecer a cidade de Jericó, que Deus haveria de dar ao povo de Israel, 12 foram espiar, conhecer aquela terra. 10 daqueles espias voltaram de lá decepcionados, com medo. Voltaram de lá temerosos, voltaram de lá pessimistas, só olharam para os problemas que existiam. Voltaram dizendo, olha lá, a terra de gigantes, a cidade é muito fortificada, tudo vai ser difícil. Mas teve 2 que foram Josué e Calebe. Eles voltaram de lá cheios de esperança. Eles viram as mesmas coisas que os outros 10 viram naquela terra. As dificuldades, os problemas que tinham para enfrentar. Mas eles olharam pelas possibilidades. É aí que começa a diferença. Olharam para as possibilidades. Por quê? Eles buscaram a Deus antes. Estavam crendo no poder de Deus. Deus havia dito que daria aquela terra. Daria. E foi o que aconteceu. Mais tarde, quando Josué, ele era então o líder já do povo de Israel, e Calebe estava com ele. Os outros 10 morreram. Não se ouviu mais nada da história destes. Apenas Josué e Calebe. De todos aqueles que saíram do Egito, foram eles que entraram juntamente com os que foram nascendo pela caminhada de 40 anos do deserto. Eles alcançaram. Em Deus eles fizeram proezas, porque eles estavam unidos em Deus, porque eles eram homens de oração, porque eles eram pessoas generosas e eles acreditavam no poder do nosso Deus. É isso que nós também precisamos, acreditar, confiar no poder do nosso Deus, na força do nosso Deus, em quem Ele é.
porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos para as nossas vidas, ele pode realizar. Que Deus o abençoe. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, te agradecemos. Leva-nos, ó Deus, neste dia, debaixo da tua condução, da tua graça, tua misericórdia, e dá-nos, ó Senhor, um dia de bênção, um dia de paz, um dia de graça e misericórdia. Abençoe, Senhor, a vida de cada um neste dia, com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, que assim oramos e te agradecemos, crendo e confiando no teu poder. Amém. Deus o abençoe e fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.